O governo tem um poder imenso nas mãos, não é? Ele pode criar leis, cobrar impostos, construir hospitais, estradas, enfim, mudar a vida de todo mundo. Mas espera aí, quem garante que todo esse poder é usado do jeito certo? Como é que a gente controla o próprio controlador? É isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta, já adianto, não é uma só. Na verdade, é um sistema bem complexo, com vários freios e contrapesos. Tem fiscalização vindo de dentro da própria máquina pública e também de fora. Vamos entender como esse quebra-cabeça se encaixa. Antes de mais nada, vamos colocar os pingos nos is. De quem exatamente a gente está falando quando diz governo? O termo técnico é administração pública. Pensa nela como toda a engrenagem do Estado. Ministérios, agências, empresas estatais e, claro, todos os servidores que estão na ponta fazendo a coisa acontecer no dia a dia. Beleza. Então, como é que essa fiscalização toda funciona na prática? Não é uma ferramenta só, não. É um conjunto de controles e cada um age de um jeito e num momento diferente. Para entender essa engrenagem, vamos olhar para as principais classificações. A primeira grande diferença é de onde vem a fiscalização. De um lado, a gente tem o controle interno. É a própria administração se olhando no espelho e se fiscalizando. Pensa num chefe que revisa o trabalho da equipe. Do outro lado, tem um controle externo, que é quando um poder fica de olho no outro. Tipo o Congresso ou a Justiça de olho no que o Executivo anda fazendo. O quando também faz toda a diferença. O controle pode ser prévio, ou seja, antes da coisa acontecer, para já evitar um problema. Pode ser concomitante, acontecendo ali, em tempo real, enquanto o ato é executado, como fiscalizar uma obra. E o mais comum de todos, o controle posterior, que é quando se analisa algo que já foi feito para ver se estava tudo certo e corrigir o que for preciso. Agora, uma distinção que é crucial. Uma coisa é o controle de legalidade. Aqui é preto no branco. O ato seguiu a lei, sim ou não. Outra coisa bem diferente é o controle de mérito. Aqui a pergunta é outra. Tá, o ato era legal, mas foi uma boa ideia? Foi oportuno? Foi a melhor decisão a ser tomada? É uma análise mais subjetiva. Com essas ideias na cabeça, vamos mergulhar na primeira linha de defesa contra erros e abusos: o autocontrole. Isso mesmo, a própria administração tem não só o poder, mas o dever de se policiar. O nome chique para isso é autotutela. Pensa nela como a capacidade do governo de reconhecer um erro e falar: opa, pisei na bola aqui, deixa eu consertar. É um mecanismo de autocorreção que é simplesmente fundamental para uma gestão pública eficiente e dentro da lei. E essa autocorreção tem duas ferramentas principais. Se um ato foi ilegal, não tem conversa. A administração é obrigada a anular. É um dever. Agora, se o ato era legal, mas com o tempo se mostrou uma má ideia ou simplesmente deixou de ser útil, aí a administração pode, se quiser, revogar. É uma escolha, uma questão de conveniência. E esse autocontrole aparece de duas formas. Tem o controle hierárquico, que é o clássico, chefe e subordinado. O ministro revisa a decisão de um secretário, por exemplo. É um controle amplo, direto. Já o controle finalístico, que a gente também chama de tutela, é mais sutil. É o controle que um ministério exerce sobre uma agência reguladora, tipo a Anvisa. O ministério não pode se meter nas decisões do dia a dia da Anvisa, mas fiscaliza para garantir que ela não fuja do seu propósito, da sua finalidade legal. Mas é claro que o governo não se fiscaliza sozinho. Chegou a hora de falar dos árbitros externos, dos fiscais que vêm de fora, o poder legislativo e o poder judiciário. Como é que eles ajudam a manter a administração na linha? O legislativo tem, digamos, duas lupas. Uma é a lupa política, aquela que todo mundo vê na TV, as CPIs, os ministros sendo chamados para dar explicações, a votação do orçamento. A outra é a lupa do dinheiro, o controle técnico financeiro. E para essa tarefa o Congresso tem um braço direito super especializado, o Tribunal de Contas. E a divisão de tarefas aqui é bem clara. O Tribunal de Contas julga as contas da esmagadora maioria dos gestores públicos. Só que tem uma exceção muito importante: as contas do presidente da República. Nesse caso, o tribunal só dá um parecer técnico, uma opinião. Quem bate o martelo e julga de verdade é o Congresso Nacional, numa decisão que é essencialmente política. E o judiciário, qual o papel dele? Basicamente, ser o guardião da lei. Se alguém entende que um ato da administração foi legal, pode levar o caso para a justiça. E se o juiz concordar, ele pode anular aquele ato. Mas atenção, o juiz não é o administrador. Ele não pode chegar e revogar um ato só porque achou que não foi uma boa ideia. A análise de mérito, de conveniência, continua sendo da administração. Tudo bem, mas
E quando todos esses controles falham, o que acontece quando um agente público, de propósito, age de má fé e ignora as regras? Bom, aí a conversa fica muito mais séria. A gente entra no campo da improbidade administrativa. É muito importante entender isso. Improbidade não é um erro sem querer. É desonestidade. É o ato feito com a intenção de violar os princípios da administração. É a corrupção nas suas mais diversas formas. A palavra-chave aqui é má-fé. É a vontade de prejudicar o Estado ou de levar alguma vantagem indevida. Vamos para um exemplo bem claro. Imagina a cena. O Marcos usou uma máquina da prefeitura para fazer uma obra na casa dele. Isso é um caso clássico de enriquecimento ilícito. Ele usou um bem que é de toda a população para um benefício totalmente particular. Ou pensa nesse outro caso. A Amanda ganhou um agrado para mentir sobre a qualidade da merenda escolar. Olha a gravidade disso. Além do ganho ilegal, o ato dela prejudicou diretamente a saúde das crianças. É uma violação direta da confiança pública. E as consequências para quem comete improbidade são e devem ser bem pesadas. A pessoa pode ser obrigada a devolver todo o dinheiro do prejuízo, pode perder o cargo público e, uma das sanções mais graves, ter os direitos políticos suspensos. Isso significa ficar um bom tempo sem poder votar nem ser votada. Ufa, bastante informação. Para a gente amarrar tudo isso, vamos recapitular os pontos mais importantes dessa nossa conversa. Resumindo, primeiro, o poder do Estado não é um cheque em branco. Existe toda uma rede de fiscalização para contê-lo. Segundo, a própria administração tem o dever de se corrigir através da autotutela. E terceiro, para casos de desonestidade deliberada, a lei de improbidade está aí para aplicar punições rigorosas e proteger o interesse de todos nós. E para terminar, fica aqui uma reflexão. A gente viu que no papel existe um sistema de controle bem robusto. Mas será que só esses mecanismos formais são o bastante para garantir um bom governo? Ou será que a peça-chave, aquela que realmente faz a engrenagem funcionar, é o controle social, a fiscalização que parte de cada cidadão? Fica a pergunta no ar. Valeu!